Irmãos, abra sua Bíblia, se você trouxe, vai ser projetado também, mas hoje nós vamos estudar um salmo. E mais especificamente, 4 versículos nós vamos estar expondo hoje. E nós vamos falar hoje no Salmo 40. Então, se você trouxe a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta aí no Salmo 40, que nós vamos estar falando sobre isso. Salmo 40 diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos, Pai, que a Tua palavra, que traz luz à nossa consciência, e é ela, Senhor, que é viva e eficaz. E que ela fale conosco nessa noite, que a gente saia daqui edificado pela Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, que é santo, possa agir nos nossos corações, porque é Ele quem nos convence de todo o pecado, de toda a justiça e do Teu juízo. Obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos, ele é uma antologia de poesias e uma coletânea de canções. Cada capítulo de Salmos é um poema que foi composto em momentos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes e propósitos diferentes. Salmos tem essa coletânea e ele é um compilado de pelo menos 400 anos, onde esse livro servia até como livro de oração nos templos e nas sinagogas. Naquela época, no templo e nas sinagogas, as pessoas falavam sobre salmos, as pessoas oravam em salmos, elas cantavam em salmos. Ele é um livro mais emocional e pessoal da Bíblia. Eu não sei se você tem, talvez não, né? Mas ler salmos é como você ler um diário pessoal de alguém. Onde ali a gente coloca as nossas alegrias, mas também a gente coloca as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, salmo você tem tudo isso. Você tem louvores nos salmos, você tem desgraça nos salmos, você tem desespero. Mas há uma honestidade muito interessante em relação a essas pessoas que escreveram esses salmos em relação a Deus. Elas falavam com Deus de uma maneira muito sincera. E ainda hoje nós experimentamos as mesmas sensações, as mesmas emoções nas quais eles experimentaram. Hebreus 10, capítulo 5 ao 9, cita Salmos 40, 6 ao 8, mais para frente. E aplica essa passagem totalmente a Jesus. Então esse salmo, para muitos, o entendimento é que ele é um salmo messiânico, que ele é um salmo que está apontando para Jesus. E há vários salmos no livro de Salmos, há vários salmos no livro de Salmos que apontam e falam sobre a pessoa de Jesus. Há quem veja o nascimento de Cristo no versículo 7, a sua vida sem pecado algum no versículo 8 e a sua morte sacrificial no versículo 6. Então, nesse Salmo 40 que nós vamos estudar hoje, há uma relação entre Jesus e é fascinante. John Piper é um grande pastor, escritor, teólogo, e ele diz algo interessante sobre esse texto. Pode colocar aí. Em outras palavras, Jesus não apenas cumpriu os salmos, mas eles também o preenchiam por inteiro. Ele não disse apenas era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito nos salmos, mas também afirmou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citava salmos no seu tempo. Os salmos eram o seu alimento e ele era o cumprimento deles. Mas o Salmos 40, ele é de autoria de Davi. E Davi, ele escreve em algum momento difícil da vida dele. E aí é um consenso teológico de que ou Davi escreveu no exílio, ou Davi escreveu no início do seu reinado, ou Davi escreveu no seu pecado com Batseba. Em algum desses momentos, Davi escreveu esse salmo.
E o que nós entendemos sobre isso? Ou qual é a primeira aplicação que nós, como igreja, podemos tirar desse salmo? É que os grandes clamores da nossa vida saem de momentos difíceis. As grandes orações da nossa vida saem de momentos difíceis, saem de momentos complicados, saem de semanas, de meses, de momentos difíceis da nossa vida, de algum exílio, de alguma prisão. Saem de momentos em que nós deparamos também com a nossa impotência perante uma situação. Alguém da sua família fica doente de repente, isso faz você clamar mais. A sua própria vida acontece alguma coisa e de repente você se coloca onde você é mesmo impotente, onde eu sou impotente, e isso leva a gente para o trono de Deus. Isso leva a gente para clamar mais. Quando nós somos colocados numa sala de espera, em menos de uma semana, eu e a Miriam, a gente precisou ficar numa sala de espera com a Esther. E é difícil. É difícil esperar. E a gente fica ansioso, a gente quer já sair daquela situação, mas não depende da gente. A gente fica ali esperando notícias, boas notícias, mas a gente fica ali. E essa semana a gente precisou ir para a sala de espera de novo com a Esther. E eu murmurando, reclamando, e Deus começou a jogar luz na minha cabeça, Salmos 40. E eu comecei a ser confrontado, lembrando desse texto, Salmos 40. E é nesses momentos em que a gente percebe que esperar não é uma tarefa fácil, aguardar não é uma tarefa fácil. Conta a história de um homem que ele estava passando um momento muito difícil da vida dele em relação a dívidas. Ele estava atolado em dívidas. E ele falou assim, cara, eu vou falar com Deus. E aí ele chegou para Deus e a oração dele foi assim, ó Deus, graças te dou, né? Todo aquele elogio, diz assim, Deus, eu sei que 1000 dias para você é como um dia. Então, se essa lógica é verdadeira, 100 mil reais para você é como se fosse centavos. Deus, me dá os teus centavos. Eu só quero os teus centavos. E aí Deus responde a uma ilustração dizendo assim, muito bem, então me aguarde um dia. Me aguarde um dia, então, né? Entenderam? Contei certo, então. É a primeira vez que eu conto e o pessoal dá risada, cara. Isso é bom, né? Porque eu sempre conto essa história. Eu falei, será que o pessoal entendeu? Mas beleza, vocês entenderam. E a gente não gosta de esperar, porque a gente quer que Deus resolva as nossas questões no nosso próprio relógio. Nós queremos que Deus nos livre de situações financeiras, nós queremos que Deus resolva os nossos conflitos, os nossos problemas, e a lista continua. A gente quer que Deus resolva. Só que um pastor, teólogo, ele tem uma frase que ele diz assim, que na Bíblia, é o anterior, nenhum homem que Deus escolheu teve a vida fácil. Por qual motivo seríamos nós ter vida fácil? Se você pega os personagens da Bíblia, Davi e outros, nenhum deles, irmãos, tiveram uma vida fácil. Nenhum deles você vê tendo um encontro com Jesus, e a partir desse encontro com Jesus, a vida deles ficou mais fácil. Os problemas foram acabando. Nenhum desses personagens teve a vida fácil. Davi, por ser rei, não teve a vida fácil. Então, uma pergunta que eu deixo para nós antes de entrarmos nos pontos é: que lições nós aprendemos na sala de espera? Esse texto mostra que Davi foi de um poço à rocha. E nós veremos por quê. Em primeiro lugar, a gente tem aí uma primeira lição que Davi nos diz, é que espere antes, espere ainda. O versículo 1 diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. A palavra confiantemente ou com paciência nesse texto representa uma reduplicação intensiva do esperar no hebraico. No hebraico, esse versículo significa que Davi está dizendo assim, esperei e esperei com paciência. Há essa reduplicação no hebraico. E você vê isso ao longo da Bíblia, é muito legal isso. Isaías, quando tem a visão do trono de Deus, Isaías capítulo 6, a gente tem lá que Isaías vê o Senhor, o trono de Deus, e os anjos diziam que Deus era santo, santo e santo. O santo, 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 no sentido do hebraico é o quê? É uma importância muito grande. Deus é santo. Sabe quando você escrevia no computador em caps lock, parecia que você estava gritando? É mais ou menos isso, né?
era para dar um sentido de muita importância. Deus é santo, mas ele é santo, santo, santo. É dar uma ênfase naquilo. Jesus vai dizer várias vezes nos evangelhos, em verdade vos digo. Essa reduplicação queria chamar a atenção dessas pessoas. Então esse texto aqui, Davi está dizendo assim, esperei e continuo esperando, e essa reduplicação vai. A inclinação aqui que Davi diz que ele se inclinou para mim, significa que quando você conversa com alguém e você consegue prender tanto a atenção dessa pessoa que essa pessoa para tudo que ela está fazendo e ela vai endereçada para você. É ou não é chato quando você está conversando com uma pessoa e você vê que essa pessoa está em Nárnia, assim, ó, ela está em outro planeta, né? Mas agora quando essa pessoa fixa os olhos em você, e esse sentido aqui é que Davi está dizendo, eu esperei e Deus se inclinou, ele prestou atenção no meu motivo. Esse texto ensina muito para nós. E a Bíblia, irmãos, ela é recheada de instruções aos crentes a esperarem. Há muitas instruções disso, de que há benefícios disso. Olha esse texto de Tiago, capítulo 5. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Novamente, de novo, sejam pacientes. Fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Só que aqui há um jogo muito interessante de palavras. Que quando a gente olha para nós, não é algo natural a gente esperar. A gente não sabe esperar. A nossa sociedade hoje se desenvolve para que você não espere. Quanto mais rápido as coisas forem, melhor para você. A gente não quer esperar hoje. Por exemplo, você vai pedir alguma coisa no iFome, né? Vai pedir alguma coisa no iFome. Geralmente você seleciona 2 objetivos. O mais barato e o mais rápido. Tem pessoas que eles não gostam nem de esperar, eles vão indo lá, né? Estou indo aí buscar. Porque nós não somos hoje treinados, ou nós não vivemos uma geração de espera. Imagina você estar conversando com uma pessoa e de repente você começa a abrir o seu coração para essa pessoa, começa a dizer um monte de coisa, a falar da sua vida que está difícil, que não está fácil, que o casamento não está fácil, que o trabalho não está fácil, que a faculdade não está fácil, e essa pessoa olhar para você, respirar fundo e dizer assim, tem que ter paciência, né? Nossa, a gente perde toda a paciência já nesse assunto. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui? A palavra paciência aqui, ela se chama macrotimel. Pode passar, está aqui. Hoje a palavra do dia é macrotimel, né? Macrotimel. O que é macrotimel? Macro vem de grande e timel vem de disposição. Uma grande disposição em esperar. Só que essa palavra macrotimel, ela não existia na língua grega. Ela não fazia parte do precedente língua grega. Então pensa assim, você é um não cristão e você tem contato com Tiago 5, na língua grega, na original, e você está lendo e você se depara com macrotimel na sua frente. Você teria que chamar um crente para te explicar o que é essa palavra. Uma grande disposição em esperar com paciência. O que a gente aprende aqui? Que a paciência é algo originariamente do cristão, que aprendeu de Deus e o mundo não compreende. A nossa espera enquanto cristãos, ela não é uma espera em algo que se resolve por nós mesmos, não é algo que não são pessoas que nós esperamos, não são em circunstâncias se tornarem boas de ruins, nada disso. Tiago está dizendo, vocês têm que ser pacientes, vocês têm que ter uma grande disposição em sujeitar esses sofrimentos que vocês estão passando pela vinda de Jesus. O texto não está dizendo que vai mudar as coisas para eles, mas é na volta de Jesus. Tenham paciência. Nós, como cristãos, nós podemos esperar confiantemente em Jesus, porque querendo ou não, ele vai voltar. Essa é uma certeza de todos nós. Amém? Amém. Amém meio assim, né? Mas ele vai voltar, né, irmãos? Amém? Amém. Tenham aí um macrotimel. Essa é a palavra da noite, tá? Macrotimel para vocês aí. A nossa espera é na volta de Jesus. E Davi, voltando para o Salmo agora, nos explica qual é o maior benefício que esse versículo ensina para nós. Pode passar. O maior benefício da espera no Senhor
é Ele se inclinar e Ele nos ouvir. E Davi está ensinando para nós, no Salmo 40, versículo 1, é que o maior benefício de nós esperar e continuarmos esperando é que Deus vai se inclinar e vai nos ouvir. Esse é o maior benefício que nós temos, de ter essa relação com Deus, embora a gente seja pecador, embora a gente seja que nem Davi, atolado no pecado muitas vezes, mas Ele vai se inclinar para nós e Ele vai nos ouvir. Davi sabia que esperar no Senhor era algo firme e sólido. Por isso nós aprendemos uma segunda lição. Versículo 2 vai nos dizer que Deus move do poço a rocha. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando a Bíblia fala sobre poços, alguns desses poços mencionados na Bíblia são prisões. São prisões. E neste aqui não havia aberturas, não havia janelas nessas prisões. Existia só uma porta que ela servia de janela. Então não tinha outro espaço. E geralmente no fundo era cheio de lama. Essa era a visão que Davi tinha aqui quando ele escreve esse versículo. A espera, então, nos ensina algumas lições importantes. Em primeiro lugar, a nossa incapacidade de nós termos as coisas em nosso tempo. Davi começou a clamar para que Deus livrasse ele daquilo. E aí vem a reduplicação. Eu esperei. A nossa incapacidade de termos as coisas em nosso tempo. Por mais que a gente queira que Deus se mova rapidamente, é no tempo dele, é na soberania dele, não é no nosso. Não é no nosso. Isso é simples de identificar. Todas as vezes que a gente marca algum tempo, a gente quer chegar num lugar, acontece alguma coisa que faz a gente não chegar. Então a gente precisa ter essa consciência de que não é no nosso tempo. A segunda lição desse versículo 2 é a nossa incapacidade de sairmos do nosso local natural. Davi estava em um poço de lama e esse era o seu ponto geográfico. Espiritualmente ele se sentia assim. E nós não conseguimos por conta própria sair de poço nenhum, de pecado nenhum, se não for o poder de Deus em nós. Em terceiro, a total capacidade de Deus em nos remover, nos colocar e nos firmar. Se você ler atentamente o versículo 2, todas as ações desse versículo são de Deus. Ele me tirou, Ele me colocou e Ele me firmou. Todas as ações aqui são de Deus. E é isso que a Bíblia grita para nós. A Bíblia grita para nós que toda ação de salvação, de redenção, de transformação, de mudança, ela vem de Deus. Não vem da gente. Experimenta você tentar sair de um poço de lama. À medida que você se esforça, você mais se afunda. Essa é a nossa vida sem Deus. E é muito contrário o que você ouve hoje, o que eu vejo hoje. De pessoas dizendo que você tem poder, de que você pode. Você tem que despertar o leão que há dentro de você, e aí você vai conseguir. Irmãos, a Bíblia é clara. Nós não podemos nada. Nada. Nós não podemos nada. Quem pode alguma coisa é o próprio Deus. É o Espírito Santo na nossa vida. É a transformação que vem do próprio Deus. Davi era conhecido no Antigo Testamento como um homem segundo o coração de Deus, mas ele não conseguia sair de um poço. Então a Bíblia é clara sobre isso. Colossenses diz para nós que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho. Mas tem um texto mais claro ainda que mostra para nós como nós não temos poder de nada. Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam, o que diz aí? Mortos. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Olha só como a Bíblia nivela todos nós. Todos nós vivíamos desse modo. Todos nós seguíamos um desejo ardente, as inclinações da nossa própria natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Até aqui, não tem chance. A gente está morto espiritualmente nos nossos pecados, mas aí tem uma palavrinha ali: mas Deus,
que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, mais uma vez, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. O que diz o final? É pela graça que nós somos salvos. Então, toda ação. Davi sai do poço para a rocha firme porque Deus moveu Davi. Se um dia você teve um encontro com Cristo, não foi por causa sua. Foi porque Deus assim quis. Deus assim moveu o seu coração por meio do Espírito Santo a aceitar a palavra dele. Davi conhecia o caráter de Deus. Davi sabia que somente Deus poderia removê-lo dessa situação. Por isso Davi esperava. Davi sabia em quem esperar. E a lição, a aplicação para nós é: nós aprenderemos a esperar e a clamar quando nós soubermos da nossa realidade. Enquanto você não souber da sua realidade, enquanto você não entender que você é um pecador, que o seu potencial é se afundar cada vez mais na lama do pecado, não tem como você sair dessa. É o próprio Deus que faz isso. Qual é o lugar onde sua alma está hoje? Talvez você esteja atolado pelo pecado, preso, mas Deus tem poder para remover você desse lugar e firmar você no alicerce, que é Jesus. Penúltimo lugar, Davi nos ensina, por meio desse salmo, que almas salvas, elas possuem cânticos novos. Versículo 3 diz: "E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor." É interessante aqui porque os pensamentos de Davi, escrevendo esse salmo, eles não se restringem à sua própria pessoa, remoendo a sua provação externa. Davi não foca no que ele está sofrendo. Davi não fica dizendo para as pessoas o que está acontecendo com ele, mas ele sobe, ele canta a Deus com gratidão. E na realidade aqui no original, a palavra que mais Davi quer que as pessoas entendam ao ler isso é ver e temer. Ele queria que pela experiência que ele teve com Deus, as pessoas temessem a Deus por causa disso. Então, o interesse de Davi aqui não é meramente trair atenção para si, não é, mas sim despertar uma reverência, um temor, uma confiança frutífera. A salvação, meus irmãos, produz em nós um cântico novo. Perceba a mudança de vida de várias pessoas, de vários personagens da Bíblia, ou da sua própria mesmo. O quanto já teve mudanças na sua vida por causa da conversão. É por conta da palavra de Deus, é por causa do encontro com Jesus que nós somos transformados. A conversão torna e deve tornar tudo o que fizemos e dizemos em louvor ao Senhor. Recentemente eu ouvi um pastor falando, eu achei interessante, que ele disse que as nossas boas ações, quando não são convertidas a Cristo, não são boas ações. Elas só se tornam boas ações quando a gente entrega glórias e honras a Jesus. Então, toda a nossa vida, a conversão é também um momento de nós expressarmos gratidão e louvor ao Senhor. Não é sobre seu testemunho com lágrimas, não é sobre sua infância, não é sobre o que você tem ou ganha, mas agora é sobre a eterna gratidão e o eterno louvor a Jesus. Alguns testemunhos que a gente ouve não falam de Jesus em nenhum momento. Falam da pessoa. Eu era assim, agora eu virei assim, e está tudo certo. Mas a conversão, a gente morre para nós mesmos. E a gente vive para Cristo. O que Paulo diz, né? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais o Jardel. É Cristo através do Jardel. Então, Davi está nos ensinando isso. Howard Marshall, ele escreve dizendo o seguinte, que a alegria provém da experiência da salvação, é de tal intensidade que o crente está disposto a aguentar provações que, em comparação, são mínimas, vê seus sofrimentos de uma nova perspectiva. A alegria cristã é experimentada no contexto de sofrimento e capacita o crente a suportar o sofrimento e não ser vencido por ele. Quarto e último lugar para nós. Davi nos ensina mais uma lição por meio desse salmo. Ponha e reponha no Senhor a sua confiança. Ponha e reponha no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem
a mentira. Do versículo 3, a confiança é retomada para o versículo 4. Enquanto Davi tira para nós toda essa lição, fruto da sua experiência de sofrimento, primeiramente ao rejeitar todos os demais que poderiam reivindicar a nossa confiança. Por isso que ele diz arrogantes. E depois os detalhar as reivindicações incomparáveis de Deus. Bem-aventurado na Bíblia significa feliz, bendito, recebedor privilegiado do favor divino ou o quão abençoado. Então a bem-aventurança na Bíblia, ela acompanha a confiança por causa da abundância dos feitos do Senhor sobre nós. Davi está dizendo para nós assim, olha, no passado, quando vocês passaram por um problema, vocês confiaram no Senhor e Deus se inclinou para vocês e ouviu vocês. Agora Davi está dizendo para nós assim, olha, nos problemas futuros, nos sofrimentos futuros, reponham a esperança de vocês. Continuem a confiar no Senhor. E aí a gente tem um problema de memória muito grande. Deus faz algo incrível na sua vida. Você louva o Senhor, você canta ao Senhor, você quer testemunhar disso. Vem uma aprovação mais difícil, você chega e diz assim, Deus esqueceu de mim. Deus não lembra mais de mim. E Davi está dizendo para nós, não, ponha, mas você tem que repor a sua confiança ao Senhor constantemente, porque as provações, os sofrimentos vão acontecer. E a sua fé está alicerçada aonde? Então é interessante que Davi lembrou que vale a pena esperar, de que nossa atenção não deve se desviar para os arrogantes e seus feitos, e nem os seguidores de mentira. Só que olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que no fim pessoas correrão atrás de mitos, trocarão a verdade pela mentira, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A Bíblia está dizendo que no final tem pessoas que vão abandonar essa confiança, a fidelidade da palavra, a suficiência da palavra, e elas vão correr atrás de mitos. Elas vão correr atrás de verdade, de outras verdades, aliás, de mentiras que não são verdades. Mas é feliz, é que em um novo momento de dificuldade, de provação, lembrar novamente que apesar das provações, Deus é fiel e continua em seu trono soberano. Apesar dos problemas que você passa, que eu passo, as dificuldades que você tem, Deus é fiel. Isso não abala a soberania de Deus. Está difícil, está passando por um momento complicado, Deus é fiel. Ponha e reponha sua confiança no Senhor. É interessante porque um dos sermões mais conhecidos de Jesus é um dos sermões que mais mostram para nós que ser crente não é fácil. Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados, felizes vocês são quando as pessoas odiarem vocês. Bem-aventurados, porque há um tesouro no céu. Jesus fala, vocês vão sofrer aqui. Vocês vão ser chicoteados nas sinagogas. Vocês vão ser expulsos das sinagogas. Mas há uma esperança no céu. Sempre quando a gente acha que a nossa vida está difícil, vá para Hebreus capítulo 11 e leia lá a galeria dos heróis da fé. Às vezes a gente acha que a gente sofre perseguição, sofrimento por ser cristão, né? Leia Hebreus capítulo 11. Lá a gente vai ver o que é amar a Jesus, a ponto de doar a sua vida. A vida é difícil, meus irmãos, e em alguns momentos até mais. Mas esse salmo aponta para Jesus. Esse Salmo 40 fala sobre que a redenção do homem dada é executada por Deus, de que nós devemos esperar esperando. Cristo Jesus também sofreu, Cristo Jesus passou por momentos difíceis e em todo o tempo Jesus confiou. Às vezes a gente acha que a nossa vida cristã é fácil, que vai ser fácil, que Deus vai livrar a gente de todas as coisas, mas não livrou o Filho dele. Deus não poupou o próprio Filho dele para morrer na cruz, mas a gente chega perante Deus e diz assim, Deus, o Senhor tem que me livrar, porque o Senhor é fiel. Não necessariamente. As provações, elas existem na nossa vida para a gente fortalecer a nossa fé na soberania de Jesus. E todos nós passamos por provações. Piper, ele diz ainda sobre Salmos, dizendo, a força para vencer a incredulidade, conforme Jesus morria, veio por meio da indubitável palavra de Deus.
especialmente nos Salmos. Ele não obteve a sua energia a partir do pão, ele obteve de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele confiou nas promessas de seu pai. Ele seguiu o plano de seu pai. E agora Piper conclui, o plano estava escrito em Salmos. E essa força lhes foi dada por meio de Salmos. Eles eram um alimento que sustentavam a sua fé, de modo que ele pudesse ser o cumprimento deles em obediência ao Pai. O exemplo que ele nos deixou, Jesus, foi de como viver pela fé na graça futura. A graça futura que lhe fora prometida nos Salmos, não porque ele carecia da graça, mas porque ele precisava da ajuda, e para nós é a absoluta graça. Nos momentos mais difíceis, onde Jesus foi tentado, onde Jesus sofreu, a palavra de Deus estava no coração dele. E ele conversava com Deus por meio da palavra. O que ensina para nós esse texto é que nós temos um Deus que é rico em misericórdia. Ele se inclina para nós, ele nos ouve. Mas ele só vai ouvir você quando você entender onde você está, qual a sua atual situação.